Vamos à palavra. Filipenses. Não era assim que eu tinha programado fazer, mas eu fiz por costume. Não era para eu começar falando vamos à palavra, ou abra a palavra, lemos a palavra. Eu tinha que falar primeiro algumas coisas, depois vamos à palavra. Mas por costume já foi. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. Versículo 2, 3, 4, 5. E depois vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Filipenses 2, 3 está escrito assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, quando o reverendo falou para eu preparar uma mensagem para o domingo à noite, e começaram acontecendo algumas coisas, outras já estavam acontecendo no mundo, aqui na América Latina e no Brasil também especificamente. De sexta, sábado e de ontem para hoje, uma pergunta tem pairado muito na minha mente com relação a tudo que está acontecendo em o dia de hoje. E a pergunta que eu me fiz é: o que pregaria um pastor para a sua igreja no domingo como hoje? E domingo como hoje que eu falo, ou num dia como hoje que eu falo, é um dia que é antecedido por alguns acontecimentos bem marcantes. Nós ouvimos, por exemplo, o que está acontecendo em Petrópolis, famílias perdendo pessoas, a cidade, parte da cidade bem devastada, uma crise humanitária, social, humanitária também, porque não só alcança as questões sociais da cidade, mas também está se perdendo pessoas. Depois de Petrópolis, passaram alguns dias e nós vemos, por exemplo, que um país vizinho aqui do Brasil, chamada Colômbia, foi aprovado que agora era legal o aborto de 6 meses de gravidez. E na nossa cabeça, 6 meses de gravidez, ou então 24 semanas, a gente nem se toca. Até que a gente para contar o que seria 24 semanas de gravidez, que aponta para 6 meses. Digamos, faltando apenas, naquilo que é normal, 3 meses para uma criança nascer, e muitas das vezes há quem nasce com 7 meses. E você para ver algumas fotos de crianças que nasceram com 6 meses, e você percebe que se antigamente a discussão era até que ponto, onde é que a criança, ou então, onde é que o embrião tem vida e o quando é que não, para provar um aborto. Nesse caso, a discussão não é mais essa. A discussão não é mais se é uma questão de ainda ser vida ou não, porque 6 meses, obviamente, já é vida. E ainda assim, eles aprovaram. E o pior de tudo, nas redes sociais você encontra o quê? Gente festejando, celebrando, circulando um vídeo que agora as mulheres têm liberdade. Em nome de uma suposta liberdade, estamos celebrando a liberdade, que na verdade celebramos a morte. Em nome de liberdade, estamos matando pessoas, matando vidas. E passaram alguns dias e a gente vê aquilo que ocupou a mídia, que ocupou as conversas, que ocupou a mente
do mundo. E por causa da globalização, nós temos contato como nunca tivemos. Talvez as outras guerras que ocorreram no mundo, antes dessa, ou antes das mais recentes, não teve tanto impacto em nós como esta, por causa da globalização. A globalização tornou as coisas não tão locais assim. As coisas se tornaram mais próximas da gente. Aquilo que está acontecendo agora na Ucrânia, nós podemos ver no mesmo momento, simultaneamente, por causa da internet. A globalização trouxe isso, essa facilidade de termos contato, de vermos e acompanharmos as coisas no exato momento. Mas o ponto não é esse. A questão é que a gente olha para tudo isso e falamos: puxa, o que está acontecendo? Por que guerra? Século 21. Falamos que somos tão civilizados, falamos que somos tão atualizados, falamos que somos tão legais, e parece que não é bem assim. E aí você vê, tem que ver um carro com alguém por dentro sendo quase que esmagado por um trator, praticamente. Você tem que ver criança ou pai fazer um vídeo, como vi hoje, como vi ontem, um pai missionário na Ucrânia, brasileiro, fazendo um vídeo, dizendo: olha, orem por nós, estamos aqui na burca. E o meu filho estava orando e disse: papai, eu pedi para Deus impedir a guerra, ele não atendeu minha oração. E o que acontece? A gente tenta colocar a culpa em Deus, como que se Deus fosse omisso, como que se Deus estivesse nem ali. E se a gente parar para pensar, embora nós queremos culpar Deus, que acaba sendo uma fuga, nós não estamos indo na raiz da coisa. Porque a aprovação do aborto é o quê? Não é Deus que veio aqui falar aprova o aborto. São os homens, as mulheres, que em nome da liberdade estão matando pessoas. A crise na Ucrânia com a Rússia é o quê? É o poder. É a Rússia de um lado dizendo: olha, nós temos uma tradição, nós temos uma história, e nós temos que conservar isso. Não vamos deixar que o nosso inimigo ataque a gente e roube o nosso protagonismo histórico e manche a nossa imagem. Então vamos ter que atacar ou agir previamente. E em nome de uma suposta tradição, um suposto poder, uma suposta história, estão fazendo e desfazendo. Porque na cabeça deles, ou então nas pesquisas deles, ou então naquilo que eles entendem que pesquisaram e chegaram à conclusão, por trás do que está acontecendo tem seus arquirrivais, os norte-americanos, o Ocidente, que quer acabar, que quer dominá-los. E por trás da Ucrânia, qual é a conversa? Parece que também em nome de sua independência, que ao longo da história sempre lutou para ter contra a Rússia, que sim, oprimiu muitas vezes a Ucrânia. E só estudamos sobre o Holodomor, vamos descobrir que no mínimo entre 3 milhões e 900 a 10 milhões de ucranianos foram mortos de fome entre 1930 e 1933. Então, de certa forma, ao mesmo tempo que Ucrânia e Rússia pertenceram sempre ali praticamente a mesma região, e a Ucrânia era parte do Império Russo, ou então desse império meio que voltado para o comunismo, eles também sempre lutaram por independência. E então se afastar do que é dessa mentalidade mais comunista. Prova disso é que em 2014, o presidente da Ucrânia, que era mais adepto do comunismo ou da cultura, mentalidade russa,
foi praticamente deportado, saiu do poder pelas manifestações de 93 dias que teve na Ucrânia. Por quê? Porque a intenção deles sempre foi o quê? Serem reconhecidos como parte da Europa e não ficar para a Europa Oriental, vir para a Ocidental. E entrar então para a União Europeia. E nunca aconteceu de fato. E agora que vai se tentando conseguir isso, a Rússia se vê ameaçada. Mas no fundo de tudo, a conversa qual é? É o homem, é o ser humano. E a pergunta que não se cala é: e o que o pastor prega? O pastor vai defender Deus, que parece que está nem ali para a gente. O pastor vai dizer que Deus é poderoso. O pastor vai dizer que Deus é soberano. Ou o pastor vai dizer: olha, eu vim aqui para motivar vocês. Talvez o motivar vocês pode não ser boa coisa, porque se eu motivar a gente, motivar o Putin pode não ser boa coisa, pode ser incentivar para que ele ataque a Ucrânia. E motivar também a Ucrânia pode não ser boa coisa, porque pode motivá-la a deixar o eu se levantar, falar mais alto e em nome da independência e da liberdade também, e atacar ou se defender, e nunca vai ter essa conversa. E qual é o caminho? O caminho deve ser sermos realistas. E ser realista tem a ver com o quê? Tem a ver com uma coisa. Sabe por que nós estamos como estamos? Sabe por que o mundo está como está? De certa forma, porque o mundo desprezou, ignorou, deixou de olhar para quem jamais deveria deixar de olhar. Deixou de observar quem jamais deveria deixar de observar. Talvez o mundo está como está, porque nós, que nos consideramos bonzinhos, legais, vamos percebendo que não somos tão bonzinhos assim. E como pastor, esta noite, minha intenção é dizer a vocês que haja em nós o mesmo pensamento que teve Cristo. Talvez o que o mundo precisa fazer é olhar para Cristo, é olhar para Jesus, é ter o pensamento de Cristo, é agir como Cristo, é pensar como Cristo. E a pergunta que não se cala é: o que seria agir, pensar como Cristo? Filipenses capítulo 2 é um capítulo extraordinário. A Bíblia é um livro extraordinário. E Paulo está conversando com uma igreja. E pelo que se percebe, essa igreja, ela está vivendo algo que é uma divisão. Ela não está vivendo em comunhão. Ela não está vivendo em koinonia. Parece que há, primeiro aqui entre eles, um certo partidarismo. E a gente está assim. Você pode achar que não, mas tem gente da igreja que é pró-Rússia. Tem. E tem mesmo. Porque na cabeça dele, os Estados Unidos da América é o demônio que está por trás ali da Ucrânia para atacar a Rússia. Então a Rússia está no seu direito de se defender. E tem aqueles que dizem: eu sou pró-Ucrânia. Por quê? Porque não fizeram nada. É soberana e pode decidir o que ela quiser, porque é soberano. Mas o ponto não é esse. Aqui em Filipenses tinha esse movimento. Tinha desunião, partidarismo. Tinha o que também? Tinha muito egoísmo. Cada um pensando em si mesmo. Cada um olhando apenas para aquilo que é do seu interesse. Olha como se não é isso que está acontecendo hoje. Você acha que a Rússia está atacando a Ucrânia por quê? É pensando na Rússia. E a Ucrânia está buscando recursos, defesas, por quê? Pensando nela, porque ela sabe que ao lado dela tem uma força bélica que é a Rússia. Portanto, tem que buscar o quê? Algum refúgio, pensando em mim mesmo. E quando o homem vive e se move por ele mesmo, sempre traz problema, sempre gera problema. Prova disso começa com Adão e Eva. Quando é que entra o pecado no mundo? Quando o casal pensou neles
neles mesmos. Vamos ser como Deus? E aí sabe o que já aconteceu. Aqui também tem o quê? Também tem uma certa soberba. Porque Paulo parece que diz: olha, vocês devem tratar os outros como sendo superior a vocês mesmos. Não olhe para o outro com desprezo, com desdém. Ainda que você seja potente, endinheirado, sábio, intelectual, ainda que você seja de fato alguém melhor do que o outro, Paulo diz: olha, trate o outro como? Com humildade. Não seja orgulhoso, não seja soberbo. E olha, se não é o que está acontecendo hoje. A soberba da Rússia, por ser potente, por ser a capital do império que sempre foi, que sempre olhou para a Ucrânia como se fossem quê? Como se fosse uma colônia, como se fossem aqueles que são do interior, ao ponto de nunca considerar o idioma da Ucrânia, chamando apenas de um dialeto. É a arrogância, a prepotência que está levando os homens fazendo o que estão fazendo. Olha para a questão do aborto. O que está movendo as pessoas? É uma suposta liberdade. Eu vou ser livre para fazer o que eu quero. Eu vou ser livre para matar uma criança de 6 meses. Por quê? Porque eu sou livre. Isso não é liberdade coisa nenhuma. É a prepotência do ser humano em achar que tem poder e autoridade. Para quê? Para acabar com outra vida. E Paulo, para destruir essa igreja, vai dizer o quê? Que haja em vós o mesmo sentimento, que haja em vós o mesmo pensamento, que haja em vós a mesma atitude que teve em Cristo. Paulo vai mostrar para eles o que? Olha, existe a forma apropriada, existe aquilo que é o caminho correto para viver enquanto igreja, para caminhar. É não fazer isso, é ser humildes. E ele vai então agora fazer o quê? Apresentar a eles o maior exemplo de humildade. Apresentar a eles o quê? O maior modelo que eles poderiam seguir para aquilo que ele estava falando. É como que se Paulo está falando, discursando, e agora apresenta uma ilustração. Que ilustração? Aquilo que Cristo fez. Sabe, parece que os filipenses estão ali tendo algumas atitudes meio que decadentes, complexas, que desagradam o Senhor. E Paulo mostra: não é assim, vão por aqui, fazem assim. E Paulo então chega no ápice da narrativa, mostrando o modelo que eles precisavam. Assim também esta noite eu vim dizer-lhes: olha, o mundo vive em decadência. Os homens, pela vaidade, pela soberba, pelo poder, pela glória humana, estão fazendo e desfazendo, e o mundo está como está. Se o mundo quer viver de forma diferente de como estão as coisas, eu vim dizê-los: olhem para Cristo, porque Cristo Jesus é o modelo que o mundo precisa. O pai, a mãe, o filho, o presidente, o governante, todo e qualquer homem, se quer saber como deveríamos ser e viver, nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o modelo que o mundo precisa. Jesus é o modelo que a igreja precisa. Se o mundo olhasse para Cristo, se o mundo não desprezasse, se o mundo não olhasse para Cristo com desdém, com desprezo, de certa forma não estaríamos como estamos. E não acho que eu vim aqui só falar do mundo, e falar da gente também. Se eu, se você, se nós, se a reviver, olhar para Cristo, sem dúvida seremos muito melhor. Enquanto igreja, enquanto esposos, enquanto esposas, enquanto filhos, enquanto irmãos, enquanto pastores, enquanto cristãos, enquanto cidadãos brasileiros e londrinenses. Se olharmos para Cristo, sem dúvida seremos muito melhores. E aí vem aquela pergunta:
Esse é o versículo 5. E no 6, Paulo apresenta o que Cristo fez de fato. E ele vai dizer que sendo, versículo 16, 6, sendo, ou estando, ou sendo na forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus. Paulo aqui está dizendo que Cristo é Deus. Cristo tem toda a glória de Deus. Cristo é soberano. Cristo é onipotente. Cristo é onisciente. Cristo é omnipresente. Cristo é eterno. Cristo é Deus. Cristo compartilha com o Pai a mesma essência divina. Em Cristo habitava corporealmente toda a plenitude da divindade. Só que Paulo continua, mesmo ele sendo Deus, o que ele vai fazer? Ele se esvazia. O Todo-Poderoso, o Deus glorioso, o Deus soberano, o Deus que é Cristo, se esvazia. Autoesvaziamento. Cristo propõe Ele mesmo, se esvazia das glórias meritórias que Ele tem. E ao se esvaziar, Ele vai literalmente na contramão daquilo que está movendo hoje no mundo. O que é que está movendo os homens hoje no mundo? É a glória própria, é o coração inflamado, é a autoestima elevada, exacerbada, é o narcisismo, é uma vida cheia de si mesmo. Você olha para homens inteligentes como Putin, para ouvi-lo. Eu ouvi os discursos dele na Sputnik, inteligentíssimo, culto, conhecedor de história. Mas como que um homem inteligente, culto, faz o que ele está fazendo? Sabe por quê? Porque é alguém movido por ele mesmo, cheio de si mesmo, cheio de tudo aquilo que está voltado para ele mesmo, para aquilo que ele acha ser a coisa mais apropriada. E Cristo, na contramão de tudo isso, se esvazia. Sendo poderoso, sendo glorioso, se esvazia. Putin e outros querem o quê? São pequenos, são frágeis, mas querem o quê? O destaque, a atenção, o prestígio, o nome na história, o nome reconhecido como potentes e poderosos. E Cristo, sendo poderoso, sendo grande, sendo tudo o que Ele é, Ele se esvazia. Ele se esvazia. Sendo glorioso, se esvazia. E esse esvaziamento em Cristo, vimos a partir do quê? Primeiro, a partir dele se propor a ser o quê? Alguém comum. Sendo Deus, escute isso, Cristo sendo Deus, na sua glória, ninguém poderia olhá-lo assim, na carne. E se olhássemos para Ele, Ele mesmo brilha mais que o sol. Mas sabe o que é? Quando Ele se esvazia, Ele se faz gente. E como gente, Ele era um judeu comum. Sabe o que é? Se alguém passasse perto dele, nada nele chamaria a atenção para as pessoas. Por quê? Porque Ele se fez gente como a gente, pessoa comum, pessoa normal. É por isso que você não encontra na Bíblia menções da beleza dele, a não ser em Isaías, que diz que não tem aparência nenhuma, beleza alguma, que aponta ou para a morte dele na cruz, ou talvez, muito provavelmente, a aparência física mesmo. Sabe por quê? Porque o interesse dele não era vir aqui para aparecer e mostrar que ele era o Brad Pitt,
ele era o, sei lá, Rodrigo Hilbert, era a pessoa comum, ou então Ricardo Batasta da vida, ele era a pessoa comum. O que é isso? Era alguém que não chamaria tanta atenção, porque aquilo que quer que a gente aprenda é o quê? O que ele quer que os homens aprendam é: não foquem em vocês mesmos, não vivam cheios de vocês mesmos, esvaziem-se, 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 não viva voltado para você mesmo, cheio de si. Aprendamos com Cristo, que sendo tudo o que é, se esvaziou, se esvaziou. Por isso que caminhar com Cristo é sobre esvaziamento, é sobre se esvaziar. Por quê? Porque o próprio Deus, que é belo, perfeito, glorioso, a si mesmo se esvaziou. Se a liderança mundial aprendesse de Cristo, de certa forma não veríamos o que estamos vendo. De certa forma não veríamos homens agindo cheios de si mesmo. E por que está fazendo isso? Porque viraram as costas para o mundo. E eu vim comunicá-los esta noite: ei Reviver, ei Londrina, ei Brasil, ei mundo, Cristo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus. Antes se esvaziou, antes se esvaziou, antes se esvaziou. É tempo de esvaziamento, é tempo de nos esvaziarmos. E você pode achar que isso é para Putin, é para o Biden. Não, é para nós. Porque embora eu falo aqui das dimensões mundiais, isso aqui também é para nós lá em casa, é também para nós nas nossas relações, com a esposa, com os filhos, com o esposo, com o empregado, com o patrão, com os colegas. É isso mesmo, não é apenas sobre Putin ou outros que agem cheios de si mesmo. Nós também, como gente que somos, podemos estar vivendo, agindo, movidos em nós mesmos, cheios do eu, narcisistas, vaidosos, voltados para nós mesmos. E Cristo nos convida: esvazia-te, esvazia-te, esvazia-te. É tempo de nos esvaziarmos. Não devemos deixar. O que é? Paulo mostra para os filipenses algo que é interessante. O que? Filipenses, fala Paulo, vocês têm que ser humildes. E aí? Mas o modelo para isso não é qualquer coisa. Quer dizer que o modelo que Deus quer de humildade para vocês, sabe qual? É o de Cristo. Não é a tua ideia de humildade, é a de Cristo. E a humildade em Cristo começa com o que? Começa esvaziamento, que faz o quê? Que se torna alguém comum. Segunda verdade aqui de esvaziamento, que sabe qual é? É que Cristo, sendo Deus, ao se esvaziar, Ele acaba aceitando algo. O que? Se propor a passar por ofensa. Porque no céu que Ele está, que tem toda a glória, é diariamente santo, 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 santo. Mas ao se esvaziar, Ele se submete ao quê? Se submete a estar num convívio de gente que vai chamá-lo de endemoniado, que vai chamá-lo de bêbado, que vai chamá-lo de glutão, que vai chamá-lo de pecador. Olhe para isso, o Deus glorioso, o Deus que recebe a adoração eternamente, se esvazia para vir aqui na terra e ser chamado de beberrão, glutão, pecador. Agora, olha para como os líderes do mundo agem hoje, cheios deles mesmos. Se um Biden ou então se um Putin recua,
que tem na cabeça dele? Se eu rogar, vão dizer o quê? Que eu sou frouxo. Se eu não atacar, vão dizer o quê? Que eu sou um meu bobão. Se eu dar berra a torcer, vão dizer que eu sou o quê? Eles estão mais preocupados com o nome que alguém pode chamá-los do que com o bem-estar do outro. Cristo é diferente. Mesmo sendo adorado eternamente, Ele vem para a terra, Ele se esvazia para ser chamado pecador, de alguém endemoniado, da parte do diabo, e todos os nomes ofensivos que você imaginar. Sabe por quê? Porque Ele se esvaziou. Nós não podemos, em nome de uma pretensão de termos bom nome, de sermos respeitados, de sermos elogiados, de sermos vistos como potentes, poderosos, inteligentes, e isso custa o quê? A vida de alguém. A religião cristã é a religião que contempla o outro. É por isso que os 10 mandamentos se resumem em 2. O 1 ao 4 é para Deus, do 6 ao 10º é voltado para o próximo. O que é isso? Deus sempre contemplou o ser humano. Deus não é narcisista. Deus não é alguém apenas que diz: olha, meu nome, varras que se lasque. Não. Até mesmo Ele se esvaziar. Foi para quê? Para nos salvar. Foi para quê? Para ter salvação para a gente. A segunda, a terceira verdade aqui de esvaziamento, sabe para o quê? Deus, Cristo, poderoso, veio na terra, se esvazia, e todo mundo olha para Ele na cruz, diz que é coitado, tão fraco, tão debilitado. Olhe para isso, o Deus Todo-Poderoso está sendo chamado de fraco. Deus se esvazia, mesmo sendo todo-poderoso, e Ele era mesmo todo-poderoso, mas na cruz está sendo visto, tratado, considerado como fraco. E por quem? Por gente fraca como nós, por homens que um mosquitinho nos derruba, por gente como nós que um vírus como a Covid nos derruba, por gente como nós que é uma quedazinha acaba com a gente. E agora o Todo-Poderoso é visto como fraco. Cristo é o Deus que se esvazia. Cristo é o Deus que não sofre, mas decidiu passar pela experiência nossa de sofrer. Agora olhe para o que está acontecendo no mundo. Eles querem ser vistos como poderosos. O cara poderoso tem potência, tem bomba nuclear, tem não sei o que. Eles querem ser vistos como poderosos. E o Deus encarnado está sendo visto como que? Como alguém fragilizado. Não é que Ele é fraco, é que Ele sabia. Tinha gente que precisava ser alcançado. É muito mais do que como você está me vendo. É o Israel que eu vou salvar, é o Ricardo que eu vou salvar, é o irmão lá que eu vou salvar. É aqueles que crerem em mim, que não serão mais condenados, mas terão a vida eterna. Não era sobre verem Ele como poderoso, ainda que vissem Ele como fraco, como alguém debilitado. Ele sabia o que está me movendo. Não é a tua visão, Deus é poderoso. É aqueles que crerem na obra da cruz, não mais serão condenados, não mais perecerão, não mais viverão longe de mim. Vão ter comunhão comigo, vão ter paz comigo, vão ter vida e vida em abundância. Os homens estão sendo movidos por Ele mesmo, por glória, por nome e destaque, e tem que correr. Mas Cristo se esvazia, por quê? Porque Ele não está agindo pensando apenas nele, ou pensando nele. A segunda verdade, sabe qual é? É que Paulo vai dizer: olha, Ele se esvazia, se faz gente, e sendo gente, Ele se fez servo, e como servo Ele obedeceu até a morte. Sabe quem é Cristo?
que Paulo diz que se fez servo. Cristo é Senhor. Cristo é o Kyrios. Cristo é aquele que está acima de tudo, de todos. É Senhor. Mas quando Ele se esvazia e vem para a terra, Ele se faz servo. João 6,15. Os homens tentaram colocar Cristo como sendo rei e adorá-lo. Ele fugiu deles. Mateus 21. Disseram: mestre, coloca meus filhos no teu reino, um à direita, um à esquerda, no seu trono. Eu disse: sabe o que? Ei, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio aqui para ser servido, veio para servir. Em João 13, depois de ser aplaudido no capítulo 12 e entrado ali como em cima do jumentinho, Jesus segura uma toalha, uma bacia, coloca água e quer fazer o quê? Quer lavar os pés dos seus discípulos. De Gênesis até João 12, o normal era ver homens inclinados diante de Deus. Em João 3, nós vimos Deus inclinado diante dos homens, querendo lavar seus pés. O Senhor da glória se humilha, se faz servo, quer servir. Ele, embora é digno de ser servido e toda a glória, Ele diz: não, eu não vim aqui para ser servido, eu não vim aqui para ser entronizado, eu vim aqui para ser crucificado. Os líderes mundiais hoje querem o quê? Entronização. Querem o quê? Senhorio. Querem o quê? O destaque. E querem ter prestígio para que sirvam eles. E nós não somos diferentes. Nós também buscamos isso. É por isso que a teologia do coach encontrou muita gente na igreja. Por quê? Porque o povo quer isso mesmo. O povo quer ouvir alguém dizer: você é o cara, você não sei o que, você manda, você tem, você é aquilo, você. Eu vim dizer: aprendamos com Cristo. Com Cristo não é sobre entronização, é sobre crucificação. Ao ponto de eu dizer: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu não me movo para ser Senhor, eu sirvo aquele que é Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Sirvamos. O mundo está como está porque todos estamos nos movendo pelo status de senhorio. E Cristo nos salvou porque se humilhou, sendo Senhor, se fez servo. Sirva, meu irmão. Sirva, meu irmão. E eu termino porque o tempo não é muito favorável. Terceiro, versículos 7 e 8 vai dizer que Ele obedece, e obedece até a morte. Sabe isso é o que? Isso é doação. Cristo se esvazia, Cristo é humilde, serve, e Cristo se doa. E quando eu falo em doação, estou falando de alguém, sabe o que é? Que poderia não morrer. Porque quando os guardas chegaram no Getsemane e disseram: estamos procurando por Jesus de Nazaré, Ele respondeu: eu sou. Os homens caíram por terra. Portanto, só uma palavra dele derrubaria qualquer pessoa. Quando Pilatos vai julgá-lo, ele diz: ei, se defenda. Você não sabe o que eu posso te livrar? Falou Pilatos: tem que fazer, viu? Segundo, se eu quisesse, eu mandaria vir anjos do céu, acabou com todo mundo aqui. Mas ele não mandou. Sabe por quê? Porque ele se entregou. Jesus se doou. Jesus se entregou. Ele poderia resistir, ele poderia vencer e lutar, mas ele se doou, ele se entregou.
e se doou por causa do outro, se doou por causa de mim, se doou por causa de você, se doou por causa de nós. E o que é que está movendo as pessoas? A moça diz: eu estou com 6 meses, vou matar a criança, vou abortar, porque é minha liberdade. Nós não aprendemos, não vivemos mais a dia de doação, em que eu me proponho a me doar pelo outro, em que eu estou disposto a dizer: olha, não vai ser fácil, vai ser desafiador, mas eu vou doar-me. Não, mas e a minha liberdade? Ai, a minha independência? Ai, e a gente está voltando para quem? Para nós mesmos. Em nome de liberdade, estão vivendo egoístas, orgulhosos, voltados para nós mesmos. E Cristo nos convida esta noite a uma vida de doação, a uma vida de entrega pelo outro, a uma vida em que nos doamos, vivemos para doar-se, vivemos para tocar os outros, vivemos para servir ao outro, vivemos não apenas em busca de respostas de Deus para nós, vivemos para sermos respostas de Deus para os outros, vivemos não apenas para que Deus nos toca, vivemos para que Deus toque outros através de nós, em que vivemos não apenas para ser abençoados como consumistas, que dá, não, vivemos como pequenos cristos que são abençoados, e a bênção passa em mim e toque o outro, toque o meu irmão, toque o meu pai, toque o vizinho, toque o próximo, em que eu estou me doando para outras pessoas. Se tivéssemos espírito de doação, de pensar no outro antes de nós, sem dúvida o mundo não estaria como está. Sem dúvida não estaríamos nos matando como estamos nos matando. E Jesus esta noite nos convida: olhemos para Ele. Ei, pai, olhe para Cristo. Ei, mãe, olhe para Cristo. Ei, esposo, olhe para Cristo. Ei, filho, olhe para Cristo. Ei, cristão, olhe para Cristo. Ei, político, olhe para Cristo. Ei, mundo, olhemos para Cristo. Em Cristo nós temos o modelo de como deveríamos ser, deveríamos viver. Se coloca em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Da sua glória, levante suas mãos, adore a Jesus nesta hora.